Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma personalidade histórica que possuía uma característica bem diferenciada. Ele era um pouco introspectivo, era um fanático por leitura, que amava aprender coisas novas e era incompreendido por muitas pessoas. Ele foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade, entre outras. Ele foi eleito como sendo o físico do século XX. E isso é um título, você pegar durante 100 anos a pessoa mais importante em um campo, é um reconhecimento e tanto. Ele também já ganhou alguns prêmios Nobel. Se você está curioso para saber mais sobre a história desse homem, então inscreva-se já no canal, curte esse vídeo aí que seu dedo não vai cair. É só clicar nesse botãozinho, não vai te fazer mal nenhum. E agora que você já fez tudo isso, segue comigo. Em um determinado dia, na Alemanha, uma família estava reunida para tomar uma refeição. Então, o segundo caçula, ele era tido como retardado porque ele já havia passado dos 4 anos de idade e não havia proferido nenhuma única palavra. E aconteceu algo assim que atraiu a atenção de todos eles, porque quando ele pegou a sopa para tomar, ele exclamou uma frase inteira. Ele disse: Ai, essa sopa está muito quente. Todos pararam, olharam assim do nada. O que? Como assim você fala, mano? É, eu falo sim. Mas então por que você nunca disse nada na sua vida? Não, porque eu nunca tive vontade. E esse era o tipo de personalidade que ele possuía desde pequeno. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Ah, e se você ficar pegando no pé do seu filho, que só vai pra escola pra ficar tocando violão e tirar nota baixa, bom, não acho que ele é um caso perdido, porque o Einstein também já foi assim. Na sua infância, ele não teve nenhum destaque no colégio. As suas notas não eram as maiores. Ele tirou 0 em matemática. E dizem que na sala de aula ele era bem disperso, bem loucão. Não ficava muito concentrado no que estava se passando ali. E ele tinha notas ruins também em diversas outras matérias. Mas vamos fazer uma viagem na sua biografia e entender essa pessoa tão complexa passo a passo. Primeiro sobre a sua infância. Albert, que em português significa Alberto, vamos chamar de Betinho, o Beto. O Beto, ele nasceu em Ulm, na Alemanha. Cresceu em uma família de origem judaica de classe média. O seu pai, ele possuía uma pequena fábrica. Ele era um vendedor e engenheiro que fabricava equipamentos elétricos, que funcionavam à base da corrente contínua do Edison, que nós já vimos em outro vídeo aqui do canal, que era uma porcaria. Ele frequentou a escola fundamental em Munique, na Suíça, onde ele se sentia bastante sufocado pelo modo de ensino prussiano. O Beto, na sua infância, ele tinha problema de fala, então ele precisava falar de em duas palavras e com várias pausas. Ele disse que 2 coisas marcaram a sua infância. Aos 5 anos, quando ele encontrou um compasso, aquela ferramenta para desenhar formas circulares, e aos 12 anos, quando ele conheceu um livro de geometria, que foram as áreas, assim, durante sua infância, que despertaram seu maior interesse e onde ele tirava suas maiores notas na escola, geometria e álgebra, matemática. Em 1889, a família do Beto convidou um estudante de medicina, um Talmud, para tomar uma refeição em sua casa. Dessa forma, o Talmud acabou se tornando um tutor para o Betinho e lhe ensinava várias coisas. Foi ele quem lhe deu um livro de Immanuel Kant, de onde Einstein ficou fascinado pelo conhecimento, pelo que havia ali naquele livro, e desenvolveu ainda mais o seu gosto por aprender coisas novas e diferentes. Em um dos livros que ele compartilhou com Einstein, o autor se imaginava caminhando ao lado de a energia elétrica que corria dentro de um fio. E aí isso despertou a criatividade de Einstein para ele imaginar como seria uma corrente elétrica. Então ele imaginou como uma nuvem parada, mas que estava em constante movimento. E isso fez escrever o seu primeiro artigo científico aos 16 anos de idade. Essa questão do movimento relativo iria permear a sua ideia pelos próximos 10 anos. Essa questão aí. Em 1894, a empresa de seu pai não conseguiu fechar um contrato para fornecimento de energia da cidade, e porque na Guerra das Correntes, como já vimos em outro vídeo aqui, a corrente do Edison era fuleira e perdeu a batalha, sendo que agora a corrente alternada do Tesla se tornou padrão mundial. Então a empresa faliu e fechou, e a sua família teve que se mudar para Milão, na Itália, depois foi outra cidade italiana também. Enquanto que o Betinho continuou lá para terminar os seus estudos, mas aí ele usou uma desculpa de que ele forjou ali um atestado médico para conseguir se mandar de lá e ir para a Itália, ficar com sua família e terminar seus estudos por lá. Onde ele frequentou uma escola especial, fez muita amizade com a família que era dona dessa escola e futuramente até se casou com a filha dessa família. O interessante é que a sua irmã mais nova também se casou com um filho dessa família. Então Einstein ele conseguiu se graduar e ele ganhou vários haters porque
ele faltava muito às aulas para ficar fazendo suas pesquisas, suas leituras, as coisas que ele gostava. Então, muitos professores tinham inimizade com ele e escreviam cartas protestando, dizendo que ele não deveria ter nenhum cargo em universidades, porque ele era um filão, um sem vergonha, esse tipo de coisa aí. Que ele enfrentou muita pressão, porque a família dessa menina de que ele gostava era de origem ortodoxa. Então, ele era de origem judia junto com a sua família não aprovava esse relacionamento. Então ele teve muitas dificuldades para continuar com ela. Até quando seu pai estava à beira da morte, acabou abençoando a união deles, eles dois se casaram, quando ela já havia tido uma filha. E não se sabe o que aconteceu com ela. Dizem que ou ela morreu, ou então ela foi dada para adoção, mas algum fim deram na menina. Depois que eles se casaram, eles tiveram mais um filho, sendo que esse menino ele sofria de esquizofrenia e ficou internado em uma casa de maluco. Então, o Betinho estava desesperado por emprego, não conseguia em lugar nenhum. E ele fez um bico ali de tutor de crianças durante algum tempo, só que isso não deu muito certo. Talvez pela personalidade dele, ou talvez porque não fosse aquilo que ele queria para sua vida, não era algo que ele gostava. Ele tinha uma capacidade e um potencial muito maior. E então, um amigo conseguiu para ele uma vaga no departamento de patentes. E foi aí onde o Betinho ele passou a trabalhar. No escritório, o Beto avaliava dispositivos eletromagnéticos. Ele tinha bastante tempo livre para pesquisar sobre isso e aprender bastante sobre essa parte aí da mecânica. O interessante é que no tempo do seu pai ele não curtia a mecânica, ele não quis se envolver naqueles negócios de família, porque ele achava algo muito estagnado, muito parado e que não estimulava a sua criatividade. Na escola politécnica, Betinho ele estudou as teorias de um escocês muito famoso chamado Maxwell, que sobre a velocidade da luz. Ele descobriu algo que nem o próprio Maxwell sabia, que aquela velocidade era constante, o que contradizia os ensinamentos de Sir Isaac Newton. Sendo assim, ele formulou então a sua teoria da relatividade. E com bastante tempo de pesquisa, ele estendeu isso aí também para a área espacial e avaliava também a teoria da relatividade quanto ao tempo, onde ele tentou ali descobrir o lance da viagem no tempo, né? O ano de 1905 foi considerado como o ano do milagre. Foi quando Einstein ele fez ali o seu doutorado e ele publicou 4 teses nas maiores publicações científicas. Foi o ano onde a sua criação imaginativa estava no auge, onde ele criou diversas de suas teorias. E aí, quando foram confirmadas suas teorias, ele viu a sua carreira explodir. Ele passou a dar palestras internacionais e receber convites para diversos cargos acadêmicos, onde ele se tornou diretor de diversos institutos na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos e em tudo quanto era canto. Em 1931, o Partido Nazista tomou o poder na Alemanha e passou a perseguir a galera ali, principalmente os judeus, que era o povo de Betinho, e por ele ser um físico importante, famoso, ele entrou na lista ali para ser assassinado. Diante disso, ele imediatamente se mudou para os Estados Unidos. Lá, Einstein conseguiu uma vaga no instituto em Princeton, que se tornou a meca para os físicos daquela época. E ele passou lá até o final de sua vida tentando desenvolver uma teoria que unificasse as forças do universo e as leis da física. Daí aconteceu o maior erro de sua vida. Em 1939 ele foi persuadido, não tenho detalhes sobre como isso aconteceu, a escrever uma carta para o presidente Roosevelt de que os Estados Unidos deveria começar a fazer pesquisas para construir uma bomba atômica, porque havia boatos de que os alemães já estavam pesquisando sobre isso, e em outros países vários físicos já haviam descoberto sobre a fissão nuclear e faziam trabalho sobre isso, como a fissão gerava uma enorme quantidade de energia e tudo mais. O presidente teve um encontro com Einstein e após esse encontro houve o Projeto Manhattan, que foram vários centros de pesquisa em locais secretos estabelecidos, vários times de cientistas reunidos para começarem a trabalhar na construção e desenvolvimento de bombas atômicas. Dizem que o Einstein não participou, mas eu não fiquei muito convencido disso, até porque como eles iriam fazer uma bomba atômica sem o Einstein? Em agosto de 1945, Betinho estava de férias e viu no noticiário a notícia da bomba que havia sido jogada em Hiroshima e matado mais de 140 mil pessoas. E pouco tempo depois, uma segunda bomba foi jogada em Nagasaki, bem distante do centro da cidade. Mesmo assim, matou cerca de 70 mil pessoas. Quando a gente fala cerca é porque é um número bem maior, mas eles só noticiaram isso aí, tá ligado? É que nem aqui no Brasil. Então o Betinho ele ficou muito arrependido daquilo que ele havia feito, quando ele viu o potencial destrutivo. E ele então passou a formar um comitê de emergência dos cientistas atômicos, para então impedir com que se continuasse o uso das bombas atômicas. Isso em 1946. Ele conseguiu com que se assinasse um tratado de que não mais seriam usadas bombas atômicas em guerras. Só que, né, com o tempo se construíram a bomba de hidrogênio, que era 10 vezes mais potente que a bomba atômica. Depois uma bomba, eu me esqueci o nome agora, que pulveriza toda a matéria viva, mas deixa as construções de pé, que é infinitamente mais poderosa e letal do que a bomba atômica. Então isso, né, adiantou na época, mas não para sempre. Em abril de 1955, enquanto ele se preparava para fazer um discurso em homenagem ao aniversário de Israel, ele sofreu ali de uma hemorragia interna e aneurisma abdominal.
Ele se recusou a fazer a cirurgia porque ele dizia que já havia vivido bastante, ele já estava idoso também, e aí ele faleceu. O cara que fez a sua autópsia removeu o seu cérebro para preservá-lo para estudos, mas isso sem o consentimento da sua família. Aí o seu corpo ele foi cremado e guardado, ele está exposto em um museu. E o seu cérebro, a notícia sobre isso só veio aparecer no jornal no dia seguinte. Pouco tempo depois roubaram o cérebro do Einstein, e ele só veio aparecer recentemente, décadas após isso ter acontecido. Mas eu me pergunto, pra que alguém roubaria um cérebro? Qual o valor de um cérebro? Você vai usar o cérebro pra quê, velho? Mas enfim, o cérebro dele tá exposto também em outro museu aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Se você gostou, compartilha aí em sua rede social, beleza? Para ajudar a divulgar esse canal. A gente vai ficando por aqui. Beijinho, beijinho, um abraço e tchau! O Einstein, ele mudou a física e o modo como os físicos pensavam. Ele reescreveu várias teorias famosas, sendo que a sua teoria da estado, na matéria e tudo, se tornou a teoria mais famosa do mundo. Engraçado foi quando ele estava ali na escola, ele foi expulso porque ele estudava tanto sobre a física, sobre a matemática, que os professores não eram capazes de responder os seus questionamentos. Eles não tinham nível intelectual suficiente para compreender as ideias que o Einstein tinha já quando jovem, velho. Impressionante.